No Santa Inovação de hoje, a tecnologia no monitoramento ambiental e também no tempo. Uma rede com mais de 250 estações de medição espalhadas em Santa Catarina e um banco de informações onde estão guardados 340 milhões de dados. A tecnologia por trás da previsão do tempo e do monitoramento de marés, rios, solo e muito mais é o que vamos conhecer agora. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Santa Inovação o Eduardo Natan Antunes, ele que é analista de dados da EPAGRE, graduado em Ciência da Computação e também com mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação, com ênfase em banco de dados. Seja muito bem-vindo, Natan. Que agradeço, Felipe. Obrigado. A gente recebe também, aqui do meu lado direito, o Clóvis Correia, ele que é mestre em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, onde fez a sua graduação, e também é pesquisador e coordenador da área de meteorologia da EPAGRE. Muito bem-vindo. Ok, obrigado. Vamos lá, então. Para começar, Natan, esse monitoramento ele já é feito desde lá da década de 40, 1943. Pode-se dizer que é uma das maiores redes existentes no Brasil. Além de ser uma das maiores redes também, todas essas estações que a gente falou na abertura, mais de 250, né? E também os parceiros, então chega a mais de 300. Estaria também entre os maiores bancos de dados do país, não? Acredito que seja um dos maiores bancos de dados do país também. Como você disse, a rede começou lá na década de 40, né? Mas eram estações convencionais. Então, era necessário um observador, ir a campo. Eram feitas 3 leituras por dia, né? Então, às 9 da manhã, às 15 e às 21. Isso demandava um trabalho bem complicado de fazer e ter um acompanhamento. E eram poucas estações onde ocorriam essas medições, né? A partir do ano 2000, a EPAGRE já começou a trabalhar com estações meteorológicas automáticas, né? E estações hidrológicas e estações de pesquisa, maregráficas. Então, isso teve um grande avanço, trouxe um grande avanço para a parte da meteorologia, onde as medições puderam ser feitas não mais 3 vezes ao dia, mas de hora em hora, e algumas vezes agora a gente já está aperfeiçoando com medições a cada 15 minutos ou até mesmo de minuto em minuto, dependendo da situação. Então, Natan, quer dizer que aí por mais de 50 anos a gente teve uma certa precariedade na análise de dados, então só a partir dos anos 2000 que deu essa evolução, então. Isso, na verdade era a realidade que tinha até o ano 2000, né? Não tinha esse acesso à tecnologia, né? O próprio custo de colocar uma estação dessa. Então, nos anos 2000 a EPAGRE começou já com um projeto de pesquisa pioneiro, né? Onde colocou 6 estações automáticas e a gente foi aprendendo a trabalhar com as estações. A própria comunicação das estações era muito diferente, né? Que naquela época dependia de uma linha de telefonia fixa. Então, a instalação dessas estações dependia de estar próximo a um local onde tivesse uma rede de telefonia, né? Interessante. Clóvis, a gente já vai aproveitar toda a tua experiência para falar de meteorologia, né? De dados históricos aqui no estado de Santa Catarina também, mas a gente quer apresentar para quem assiste o programa Santa Inovação agora também um pouquinho de como funciona, né, toda essa tecnologia. E a nossa repórter Leleza Kras, ela esteve numa estação de medição e também esteve lá na EPAGRE Cirã, e a gente vai acompanhar a reportagem agora. O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia da EPAGRE gerencia uma das maiores redes de monitoramento ambiental do Brasil, com mais de 250 estações de diferentes tipos. Elas medem temperatura e umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, pressão atmosférica, radiação solar, precipitações e molhamento foliar. As informações das estações como esta aqui do bairro Itacorubi são enviadas automaticamente a cada 1 hora via sinal de celular para o banco de dados da EPAGRE. Elas são utilizadas para monitoramentos, laudos, pesquisas, atividades ligadas ao turismo, à agricultura, além de várias outras aplicações. O que a gente espera com isso? Reduzir, né, os gastos desnecessários em função do manejo das culturas, evitar problemas, né, ou mitigar os problemas ambientais, tanto no urbano quanto no rural, e trazer novas formas de trabalho, tendo a informação como carro-chefe, né? Porque uma população bem informada do ponto de vista ambiental, ela é muito mais preparada para a questão de eventos extremos e para se adaptar a esses novos tempos, né? Com mudanças climáticas, com
com essa questão dos eventos extremos mais intensos, né? Então, a gente consegue hoje atingir todos esses públicos tendo como instrumento básico a nossa rede de monitoramento. No caso da previsão do tempo, a meteorologista explica que a tecnologia proporcionou maior qualidade e agilidade das informações, com grande índice de acerto. Houve uma melhora na qualidade da informação e essa informação também acaba chegando mais rápido nos centros de meteorologia. Dentro disso nós temos imagens de satélite, o uso de modelos meteorológicos, as próprias estações meteorológicas, todas essas ferramentas foram sendo aprimoradas e isso foi fundamental então para a meteorologia. A rede maregráfica da empresa, com equipamentos que realizam o monitoramento da costa catarinense, também é referência no país. Emite sinal eletromagnético por meio de sensores. A gente tem hoje 9 pontos de monitoramento com 11 equipamentos instalados, onde a gente monitora então, o nível do mar, monitoramos a temperatura da água também, e em alguns pontos a gente mede corrente e também qualidade da água. Aí também estão relacionados com projetos de pesquisa específicos para cada local. O pesquisador explica que um dos marégrafos localizados no sul está enviando dados para fora do país para o acompanhamento de tsunamis. A gente adaptou esse marégrafo de Imbituba para monitorar, em vez de ser de 5 em 5 minutos, como os outros, de 1 em 1 minuto, para acompanhar eventos, né, que possam acontecer no mar aí, de variação muito rápida do nível do mar. Após análise e qualificação através dos profissionais, as inúmeras informações que chegam diariamente ao banco de dados são disponibilizadas à população por meio do endereço eletrônico, que já possui cerca de 20 mil acessos por mês. Clóvis, essas informações que a gente viu na reportagem, elas são muito importantes, fundamentais para a previsão do tempo, do clima, né? Sim. Inclusive, trazendo aí no passado, a gente teve um pico de temperatura lá no sul do estado, em Orleans, que chegou, pela minha anotação aqui, a mais de 44 graus, 44,6. É quente demais, né? E conta pra gente, então, como é que é feita essa previsão a partir desses dados coletados nessas estações. Naquela época, né? Isso aí dos anos 60, por aí, o que acontecia? A gente só tinha essas estações convencionais. Uhum. Então, a gente tinha, dentro das estações convencionais, tinha um termômetro que media só essas temperaturas, né? Então, e normalmente isso acontece quando tu tens um período do período muito quente. Tá? Então, isso aí acontece no nosso estado. Tem períodos realmente bastante quentes e pegando praticamente o estado todo. Uhum. E aquela região ali, Orleans, ali o litoral sul de Santa Catarina, especialmente ali Orleans, Criciúma, tá? Forquilinhas, Nova Veneza, todos esses lugares são muito quentes. Uhum. Naturalmente são quentes no verão. Então, isso muitas vezes ele atinge uns valores extremamente altos, né? E foi o caso que aconteceu. Então, temos esse registro bastante significativo. Fala-se muito também em sensação térmica, né? Esse aqui é a temperatura real, né? Real, exatamente. Sensação térmica vai beirando aos 50 ali. Tem duas coisas que a gente chama: sensação térmica e desconforto térmico. Quando tu estás falando de sensação térmica, é quando tu tem uma massa de ar frio, forte, porque o vento também, que está muito gelado, então te cria uma sensação de que realmente a temperatura está abaixo, mais abaixo do que está. E o desconforto? E o desconforto térmico é o contrário. Tá? Tu sente aquele desconforto, aquela temperatura, quando tu vai verificar, essa temperatura está acima do que está sendo registrada. Então, realmente, isso muitas vezes traz problemas para as pessoas. Tem pessoas que têm problemas. Falando em sul do estado, né, a gente teve um fato em 2004, um fato histórico aqui para o estado, sim, que é o furacão Catarina. Inclusive você, Clóvis, chegou a estudar essas condições atmosféricas associadas e esteve em loco lá também, né, participando, né? O que acontece é o seguinte: eu coordenei, na realidade, o grupo de meteorologistas da época que estava coordenando aqueles dias do furacão Catarina. Tá? Então, isso foi um fato que aconteceu. E realmente é algo inédito. Tá? De acordo com o meu estudo, eu fui pesquisando e verificando se a gente tinha algum registro aqui. Eu não encontrei nada, tá? Igual o furacão Catarina, não tem nenhum registro sobre. Então, e também outro fator que a gente poderia observar que se aconteceu é com imagem de satélite.
e as imagens de satélite começaram em mais ou menos 1950 por aí. E de lá para cá, o único registro foi esse de 2004, que aconteceu em março, tá? É o único para quem nos assiste, para a gente tentar resgatar brevemente assim, foi na região ali de Araranguá, né, na região de Laguna, e com ventos o que, mais de 150 km por hora? Muitos lugares, sim, nas rajadas máximas. Ele pegou também a parte norte, quase na divisa com o Rio Grande do Sul, a parte do Rio Grande do Sul também ele atingiu, tá? Pegando toda aquela região, uma parte do Rio Grande do Sul e chegando mais ou menos até o máximo, até ali Laguna, tá? Mas o epicentro dele mesmo, maior, foi na região de Araranguá. Vou pegar Araranguá porque é uma cidade maior, mais conhecida ali. Ali sim que houve o centro maior e onde é que aconteceu os ventos mais fortes foi naquela região. E como que a meteorologia conseguiu minimizar os estragos, os danos e até mesmo vitimar menos pessoas? Começa que é um fenômeno que não existia. Tá? Nós não temos registros científicos nenhum. Não tem registro científico sobre histórico. Não tem, não existe. E também isso aí não contava em nenhum livro de científicos nossos, né? Porque não tem registro na nossa região. E então o que a gente fez? A gente verificou um fenômeno, uma característica totalmente atípica, conhecíamos o tipo de formação de nuvens que se dá, né? E a visualização dela. Tá? É uma característica ela é espiral e também tem um centro sem nebulosidade. Então isso aí foi típico, né? Característica. Em cima disso... Esse centro é o tal do olho do furacão? O olho do furacão. Então, a partir dali, a gente começou, peraí, aqui nós temos um fenômeno atípico, que nunca aconteceu, pelo menos a gente não tem registro. Né? E começamos a trabalhar justamente em cima disso. Nós, meteorologista da EPAG-CIRAM, com a Defesa Civil também para se preparar, né? Então, a gente fez uma parceria, né? Que a gente tinha, que era bem intensa naquela época, então acompanhamos e fizemos todo um trabalho em conjunto com a Defesa Civil. Não dormiu por alguns dias ali? Uns 3 dias. A gente está falando muito nesse monitoramento e dados, né? E o Natan, ele é mais essa parte tecnológica lá da EPAG-CIRAM, que faz essa coleta de dados, né? Que transforma em informações para que possa, né? Gerar esse conteúdo. E como é que funciona essa rede de dados, Natan? Para que estejam corretas essas estações de medição, elas devem estar todas programadas da mesma forma? Como é que isso é feito na prática? Isso, já começa um trabalho prévio onde para instalação de uma estação dessa precisa ser seguido os critérios da Organização Meteorológica Mundial, né? Então, trabalho em parceria com a meteorologia, né, onde a gente segue essas normas. E como eu disse, que as estações a EPAG começou a trabalhar com estações automáticas lá nos anos 2000, a gente foi vendo a evolução desses equipamentos e como fazer essa integração com as estações convencionais da época, né, para que tivesse uma continuidade dos dados. Né. E o que acontece é que a gente tem que fazer a programação dessas estações, né, da mesma forma para que todas elas estejam instalados com sensor de temperatura na mesma altura, para que daqui a pouco não tenha uma temperatura que num determinado local pode parecer ser mais alta, mas na verdade está lendo de forma incorreta. Então ela segue toda uma padronização, tanto na parte de instalação quanto na parte de programação, né? Então todos os nossos programas, e isso foi um trabalho muito complicado de fazer, principalmente na empresa pública, porque tem a questão de como padronizar isso com esses diferentes fabricantes, né? A gente teve que fazer uma integração muito grande e hoje é toda uma tecnologia desenvolvida dentro da EPAGRE, né? A tecnologia totalmente do Estado, que faz essa integração para que todas as estações sejam programadas da mesma forma, leiam, processem, armazenam e transmitam os dados no mesmo formato para que chegue aqui e a meteorologia possa utilizar eles da melhor forma possível. Interessante. A gente pensa em previsão, quem está nos assistindo geralmente pensa, né, que é questão de chuva, se vai dar praia, se não vai dar praia, né, simplifica demais. Mas a gente abriu o programa falando que são mais de 250 estações meteorológicas só aqui no estado de Santa Catarina, né? Além da previsão de chuva, Clóvis, a gente tem o quê? Monitoramento dos rios, de solos, questão de agricultura. Dá alguns exemplos para a gente. Tem vários tipos de monitoramento. Também tem o oceano, né, que tem as marés também, é extremamente importante, porque não vamos esquecer que a EPAGRE,
A EPAGRE, ela tem essa função, é agricultura e pesca, né? Então tem essas duas funções dentro da EPAGRE. Então a gente trabalha justamente com isso. Tanto é que a gente tem uma previsão que a gente fez nos anos, começou em 1999, nos anos 2000, vamos arredondar, tá? Por quê? Acontecia muito no nosso litoral, devido às frentes frias, pegava às vezes os pescadores desprevenidos e eles iam por mar e depois às vezes eles perdiam, além perder o seu material, também tinha muitas vidas que se perdiam por causa disso. E aí nós fomos em 1999, nós fomos, ou melhor, os pescadores lá do sul de Santa Catarina, tá? De Passo de Torres até, eles vieram nos procurar para ver se a gente poderia fazer uma previsão especial para eles. E aí a gente começou a trabalhar junto e aí hoje já fizemos isso aí já desde os anos 2000, já está lá. E foi tirando a marinha que ela faz mais para alto mar, etc., nós fazíamos exclusivamente para o pescador, com a linguagem do pescador. Isso é muito importante, porque para nós, se a gente começar a usar termos muito técnicos, fica muito difícil. Então nós fizemos esse trabalho. Uma aproximação, né? Exatamente. Então hoje nós temos essa ligação, que a gente sempre faz a previsão. E com isso, né, devido a essa previsão, melhorou bastante a questão até de morte de pescadores, tá? Diminuiu bastante. Preservando a vida, né? Preservando a vida. E outra também, houve uma certa economia nos materiais, no consumo, porque às vezes o pescador ia para alto mar, pegava uns ventos sul bastante fortes, de frentes, e ficava lá parado sem poder trabalhar. Então, o consumo que tinha, não estavam parados naquele local, às vezes atrás de uma ilha, às vezes capiando, que a gente está numa região litorânea, né? Então tinha esses vários problemas. Isso tudo ajudou bastante. Então, beneficiou, né, os pescadores com essa nossa previsão do tempo que a gente falava de ondas e de mar. A gente falou de pesca, a gente vai dar um intervalinho agora aqui no Santa Inovação, mas na volta a gente vai falar também da questão da agricultura, que é muito importante, né? E também falar de previsão de temporais e catástrofes e tudo mais, que o trabalho da EPAGRE Ciram é muito importante aqui no estado, certo? A gente dá uma breve pausa e volta em breve aqui na TVO. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVO, falando hoje da tecnologia no monitoramento ambiental e também no tempo, recebendo o Natan e o Clóvis da EPAGRE Ciram. Natan, aqui em Santa Catarina você falou que, no bloco anterior, que a gente tem algumas tecnologias criadas dentro da própria EPAGRE Ciram, né? Podemos dizer que a gente inova em alguma área que outros estados da federação não possuem essa tecnologia? Nós temos algumas inovações, alguns diferenciais, né? Por exemplo, nós temos um sistema de controle de qualidade de dados, onde todos os dados que são transmitidos pelas nossas estações, que atualmente estão em mais ou menos 95 mil novos dados por dia, né, que compõe esse banco de dados com 340 milhões de registros, os dados assim que chegam ao nosso sistema, eles são processados, inseridos no banco e passam por um controle de qualidade, onde somente os dados aprovados pelo sistema, ou caso tenha algum dado que fique suspeito, existe uma equipe de profissionais que estão avaliando esses dados suspeitos. Somente após a aprovação é que esse dado é divulgado ao público. Então, nos nossos sistemas, quando você acessa o site da EPAGRE Ciram, você está vendo dados qualificados, né? Não tem um dado lá que está suspeito ou reprovado, a gente já nem exibe. Já foi validado. Já foi descartado. Bacana. Clóvis, vamos explicar para quem nos assiste agora então os caminhos da previsão, como é que funciona esse processo aí na prática, né, do início até chegar lá a previsão do tempo. Nós temos vários instrumentos que a gente verifica, tá? Primeiro a gente tem que saber o que está acontecendo no momento. Começa por aí. As estações é uma referência para a gente saber ventos, temperatura, umidade, sabe, precipitação, chuva. Então as estações, esse grupo de estações nos passa isso e também as fora. Porque a gente não é só as nossas informações, a gente também tem no Rio Grande do Sul, na Argentina, etc. Para te saber a dinâmica, como está acontecendo. E o outro fator que é interessante para a gente ficar sabendo o que está acontecendo é através da imagem de satélite. Por que a imagem de satélite? Ela mostra onde estão as nebulosidades.
Então, passando essa nebulosidade, pelos nossos conhecimentos de anos, etc., a gente sabe o que ele está referendando, está colocando. Tá? Por exemplo, quando tem uma frente, tá, a gente sabe que aquilo ali é uma frente fria que a gente sabe onde ela está. Se bem que frente fria, Clóvis, não é sinônimo de frio, e sim chuva, né? Justamente. Tá? Na realidade, é o encontro de duas massas, né? A massa quente e a massa fria. Então, justamente isso caracteriza. É claro que esse encontro das duas, ele cria uma nebulosidade e uma formação que traz, muitas vezes, chuvas também, tá? E às vezes tempestades também correlacionadas. Mas também tem a frente fria que passa seca. Tá? Que ela vem, às vezes cria uma pequena nebulosidade e nada mais do que isso. Aí tem outros fatores que tem que ser levados em consideração. Então, mais ou menos dentro desse patamar que a gente avalia, né? Todo esse processo que está acontecendo momentâneo para poder fazer a previsão. Bom, o que nós temos para a previsão? Uma que a gente tem essas informações, outra que a gente também tem a parte de modelagem numérica, que são modelos que são gerados, não é nós temos mais de 10 que a gente avalia, tá? Até dentro da própria EPAGRE-CIRAM a gente também tem as nossas rodadas que a gente faz, então a gente avalia todas essas dinâmicas da atmosfera para fazer a projeção para os próximos dias. Então, justamente esse é o fato, a gente faz do dia, a partir daquele momento, e se estendendo ali até para 10, 15 dias, normalmente a gente faz até 15 dias. Claro que a previsão para uma semana, por exemplo, 5 dias, 7 dias por aí, ela tem uma precisão melhor. Depois ela é uma tendência que a gente chama que possa Quanto mais acontecer. distante, a probabilidade de ser mutável é maior. Exatamente. Isso aí é uma previsão que a gente faz diariamente, mas também a gente faz a previsão climática, que é para 3 meses. Tá? Como é que é feita essa previsão climática? A gente se reúne, nós, meteorologistas, tanto da EPAGRE-CIRAM, como também de vários meteorologistas do Estado, de outras instituições, e a gente faz uma previsão comentando, tá, se aquele mês ou aqueles 3 meses próximos serão com mais chuva, ou menos chuva, ou mais quente, ou mais frio. Uma tendência. Uma tendência, exatamente. Interessante. Voltando para a parte um pouco mais tecnológica ali, a gente sabe que lá no site da EPAGRE-CIRAM tem tanto lá o monitoramento de rios, até a questão da apicultura, né? Alguns casos bem específicos. É um site bem completo, né? Mas hoje em dia a gente sabe que as pessoas querem mais facilidades, né? Questão de aplicativo e tudo mais. Existe algo nesse sentido? Hoje o único foco mesmo é dentro do site? A pessoa pode acessar via celular, via computador? Atualmente a gente ainda está somente com o site, né? E até um dos focos do nosso site foi desenvolver para que a pessoa chegue na informação com no máximo 3 cliques, né? Rapidez. Que é para facilitar, justamente porque além da população urbana, tem muitos agricultores que acessam ali, digamos, pela manhã para saber como é que está a condição e não tem muito tempo para ficar, né, acessando. Mas é um site responsivo para smartphone também? Ainda não está responsivo para smartphone. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo, né? Porque ele primeiro foi pensado para funcionalidade só. E, no segundo momento, nós estamos já pensando nesse aplicativo para porque é muita informação também, a questão de mapas que dificulta, né? Para trazer para uma tela menor. Para uma tela menor já complica um pouco. Mas, dentro da ferramenta, atualmente a gente tem ali tanto o Litoral Online, que fornece informações de altura de maré, o Rios Online, que fornece informações de nível de rio, precipitação, né? Temos o AgroConnect, que é uma ferramenta importante que está disponível ao público em geral. E essa ferramenta, como eu falei, ela só trabalha com dados qualificados, né? Então ali você pode acompanhar diariamente, de hora em hora estão chegando novas informações, onde tem essas 260 estações ao redor do estado, né? Estão ali divulgando temperatura, precipitação, vento, está tudo disponível aberto. Além dessas informações registradas pelas estações meteorológicas, né? Também existem dentro do AgroConnect cálculos que são feitos para indicar a favorabilidade de ocorrência de doenças. Então, digamos assim, o produtor de banana pode consultar se tem alguma possibilidade de ocorrência de doença, dada a condição do tempo que as estações estão medindo, né, já qualificados.
tem para maçã, para tomate, diversas culturas estão cobertas ali dentro desse. A agricultura catarinense utiliza muito dessas informações, sim, então? Sim, é bem utilizado. Interessante, porque é um estado que produz muito, né, na questão da agricultura. Isso, e tem muitas variedades ali, né? Então, os especialistas desenvolveram as metodologias, as fórmulas, e a gente aplicou isso de forma automatizada já e colocou na ferramenta. Agora, o nosso desafio justamente é colocar isso num celular, trazer para o mobile, que é a tendência, tendência atual, né? Tem alguma previsão? Já estão trabalhando nisso? Estamos trabalhando nisso, né? Ainda não temos uma previsão certa, mas já estamos trabalhando. Em breve, novidades, então, aí, tecnológicas da Ipagre-Ciran. Clóvis, tem a questão do Vale do Itajaí também, né, que tem histórico de enchentes, cheias de rios ali. Como é que funciona esse monitoramento do nível do rio? Normalmente a gente começa com a previsão do tempo, né? Então, quando nós temos uma previsão que vai chegar algum sistema meteorológico que vai proporcionar bastante chuva na região, a gente também já avisa, né? E aí começa a ter o monitoramento, tá? O pessoal já fica ligado, o pessoal da hidrologia nossa fica bastante ligado, o pessoal também das estações, né? Isso, até complementando e aproveitando o gancho do Clóvis, quando a meteorologia avisa que vai ter possível ter um evento extremo assim, a equipe lá da Ipagre, então, já aciona as suas equipes de campo para que vá até as estações, né, fazer a manutenção preventiva, para ver se não tem nenhum pluviômetro que esteja entupido, algum equipamento que esteja com problema, para deixar tudo 100% para que o evento possa ser monitorado de forma adequada. O Natan falou anteriormente na questão da agricultura, mas na questão de dados do site, né, como que o agricultor pode pesquisar isso. Mas como é que funciona a meteorologia para favorecer a agricultura no estado? Além da previsão, tá, que a gente faz, e também a gente faz avisos meteorológicos muitas vezes, tá? Tem problema de chuva, como eu citei, também pegando o vale, como em outras regiões, também tem a parte de temperaturas, é muito crítico para a agricultura. Então, no inverno, principalmente, nós temos também lugares, né, os lugares mais altos, a gente tem geadas, tem neve. Então, todos esses fatores a gente disponibiliza e faz os avisos para o pessoal se preparar. Por quê? As temperaturas muito baixas também prejudicam na agricultura. Então, o pessoal tem que estar preparado. E aí, o pessoal da agronomia nosso, eles têm vários métodos para minimizar o frio na região. Aí tem vários métodos que eles utilizam, tá? Então a gente está sempre em contato, sempre ligado com essas informações. Esse é um ponto mais de previsão de curto prazo, tá? Previsão de dias, assim. Também, quando a gente faz a previsão climática, aquele que eu comentei, a gente também vai nas regiões, em muitas regiões do estado, principalmente quando começa a ter o plantio. Tá? Eles começam a querer saber como funciona e o que a gente está prevendo. Porque em cima destas previsões, eles também fazem a sua programação. Então, e aí eles, se vai ser, por exemplo, só para ter se vai ser um período seco, eles trabalham com a possibilidade de períodos secos. Aí eles têm suas metodologias de plantio. E quando é o período mais chuvoso, também eles têm sua metodologia de plantio. Então, eles trabalham todas essas informações em cima, e isso eles nos repassam para a gente entender melhor como há esse processo. Isso, claro, que tem uma variação de regiões para regiões dentro de Santa Catarina. De uma forma bem objetiva, que a gente já está indo para o final do programa, Clóvis, aproveitando um pouquinho da sua experiência aí, existe algum debate, algum estudo, se fala já na questão do aumento da maré, da questão das geleiras, né, que influenciam, até porque a gente está numa região costeira aqui? É o famoso aquecimento global, sim, né, que o pessoal cita, tá? A gente trabalha mais com essa variação que está acontecendo, tá? Isso é um fato. Não tem como contestar. Tem gente tem algumas linhas que não acreditam muito, mas isso está acontecendo, realmente. A temperatura da água também está subindo, tá? Agora há pouco tempo a gente viu uma reportagem falando que as temperaturas na Antártida estavam subindo mais e está batendo recordes de temperaturas para aquele período. Recentemente 22 graus lá. Exatamente. Então, para eles aquilo lá é altíssimo. E realmente está acontecendo o degelo. Então, isso aí é um fato histórico, não adianta. E parece-me que isso aí está acontecendo e é de uma proporção até rápida. Por exemplo, tem um estudo que saiu há poucos dias atrás que falava sobre a modelagem numérica para clima, tá? Para clima, que estava projetando que haveria esses aquecimentos. Isso está acontecendo e ele está pegando, ele está conseguindo acompanhar, até tem ficado um pouquinho acima do que essas modelagens, essas projeções que o pessoal faz. Então,
realmente nós estamos com um problema sério, né? E a sociedade tem que, de uma certa maneira, reagir a esse fato, contribuir para isso não acontecer. Tá certo. Vou agradecer então a presença, infelizmente nosso tempo encerrou, mas agradecer a presença do Eduardo Natan Antunes, analista de dados da EPAGRE. Muito obrigado pela presença. Que agradeço, estamos à disposição. Contribuiu bastante com a gente aqui, e também o Clóvis Correia, que é mestre em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas e também é coordenador da área de meteorologia lá da EPAGRE. Muito obrigado pela presença. Como o Natan disse, estamos sempre à disposição e aceitamos outros convites. Em breve vamos fazer o convite e vamos retornar aqui para a gente continuar esse assunto e debater também outros temas aqui para o estado de Santa Catarina. Agradecer a você também que nos acompanhou aqui pela TVAL e a gente volta em breve com mais um programa Santa Inovação.